Vamos lá, gente. Vamos pensar aqui um pouquinho na continuidade de tudo que a gente tem visto e ouvido na sequência. Você sabe que a gente vai abrir em Lucas 22. Você que veio no último resgate, você que tem nos acompanhado aí pela internet. Lucas 22, versículo 63. A gente parou no 62, 63 hoje. A partir daí a gente vai seguir. Só que esse tem uma tônica bem especial. E aí cabe essa reflexão com uma pergunta, que é o seguinte. Na sua vida, com você, quando o bicho está pegando, porque uma coisa é o bicho pegar com os outros, né? Ah, o menino fulano está passando uma bronca terrível, não sei o quê, mas é você. Quando você está passando uma bronca, sendo oprimido, sendo injustiçado, coisa que não é muito difícil nesse mundo, né? Sendo acusado de coisas que você não fez, precisando trazer uma resposta quando as pessoas não querem ouvir, ou quando, ainda que você fale, as pessoas não estão nem aí para você. No meio desse contexto, aonde os teus olhos ficam? Parece uma pergunta meio filosófica, mas quando a gente passa uma barra pesada na vida da gente, a gente tem uma tendência humana, meio que natural, de se afundar naquilo ali. Por exemplo, quem já passou por uma experiência de um câncer, de uma doença difícil, tem uma tendência grande a... Quem já passou por uma injustiça, por um abuso físico, moral, verbal, tinha tendência de olhar para aquilo ali e dizer o seguinte: acabou aqui. E homens, por exemplo, da Bíblia, tiveram esse sentimento. Davi estava sendo perseguido por Saul, e ele disse assim: rapaz, eu vou me mandar, porque se eu ficar eu vou morrer. Aí, todo mundo conhece a história de Davi e Golias, né? Que Davi vai e mata Golias, um gigante filisteu. Quando o bicho começou a pegar na vida de Davi, ele foi buscar refúgio nos filisteus, no arraial do inimigo. Velho, a vida da gente muitas vezes tem essa conotação. Quando a gente está numa bronca assim, hardcore, a gente começa a ouvir a voz do inimigo e dizendo assim: ó, acabou aqui. Ou então, se eu não tomar esse caminho, se eu não der esse meu jeitinho, deu ruim. E a gente vai pensar um pouquinho nisso. Essa história de hoje tem a ver com isso. Aonde a gente deve olhar quando as águas vêm nos afogar, nos submergir, quando o mundo cai em cima da gente, literalmente. Vamos lá? Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 63, diz assim: os homens que detinham Jesus zombaram dele, deram-lhe pancadas e, colocando uma venda sobre os olhos dele, diziam: profetize, quem foi que bateu em você? E muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. Logo que amanheceu, reuniu-se a assembleia dos anciãos do povo, tanto os principais sacerdotes como os escribas, e os conduziram ao sinédrio, aonde lhe disseram: se você é o Cristo, diga-nos. Então Jesus lhe respondeu: se disser, vocês não vão acreditar. E se eu perguntar, vocês não vão me dar resposta. Desde agora o Filho do Homem estará sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Todos perguntaram: então você é filho de Deus? Jesus respondeu: vocês dizem que eu sou. Eles disseram: que necessidade ainda temos de testemunho? Porque nós ouvimos que ele falou. Capítulo 23. Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos. E aí começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo
a nossa nação, impedindo que se pague impostos a César e afirmando ser ele o Cristo, o rei. Então Pilatos perguntou a Jesus: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo isso. Então Pilatos disse aos principais sacerdotes e à multidão: não vejo nesse homem crime algum. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: ele agita o povo, ensinando por toda a Judeia. Começou na Galileia e chegou até aqui. Quando Pilatos ouviu isso, perguntou: então esse homem é galileu? Ao saber que Jesus era da região governada por Herodes, e estando Herodes em Jerusalém naqueles dias, Pilatos enviou Jesus a Herodes. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito contente, pois havia muito tempo que queria vê-lo, por ter ouvido falar a respeito dele. Esperava também vê-lo fazer algum sinal, e de muitas maneiras interrogava, mas Jesus não lhe respondia nada. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com veemência. Então Herodes, juntamente com os soldados, tratou Jesus com desprezo e começou a zombar de Jesus. Mandou que vestisse um manto luxuoso e devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois eles eram inimigos. Pilatos então reuniu os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, e disse-lhe: vocês me apresentaram este homem como sendo agitador do povo, mas tendo interrogado na presença de vocês, nada verifiquei contra ele dos crimes que vocês o acusaram. Nem mesmo Herodes, pois o mandou de volta para cá. Assim é claro que ele não fez nada que mereça a pena de morte. Portanto, após castigá-lo, ordenarei que ele seja solto. E ele era obrigado a soltar-lhe um detento na ocasião da Páscoa. Toda a multidão, porém, gritava: fora com este, solte-nos Barrabás. Barrabás estava preso por causa de uma revolta na cidade e também por homicídio. Pilatos, querendo soltar Jesus, falou outra vez ao povo. Eles, porém, gritavam ainda mais: crucifica-o, crucifica-o. Então, pela terceira vez, Pilatos lhe perguntou: qual mal fez este? De fato, não achei nada contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de castigá-lo, mandarei soltá-lo. Mas eles insistiam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E o clamor deles prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender ao pedido, soltou aquele que estava encarcerado por causa de revolta e homicídio, a quem eles pediram, e quanto a Jesus, entregou à vontade deles. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, a gente te pede que por tua graça, por tua misericórdia, o Senhor fale ao nosso coração. O Senhor revele a tua palavra, vontade e verdade. Fala com a gente. Faz a gente sair daqui diferente da forma que a gente entrou. Faz a gente sair daqui transformado pela tua palavra, comprometido contigo, com os nossos olhos fixos no Senhor. Circunstâncias, não nas dificuldades. Nos ajuda a enxergar o Senhor, o servo sofredor, inocente, que foi condenado para nos livrar da morte. A gente te agradece e te pede em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, mantém tua Bíblia aberta, como de costume. Nesses textos, a gente vai recorrer a ele várias vezes, é quase um jargão meu. E aí, presta atenção em alguns detalhes que são importantíssimos. O texto que a gente começou, a partir do capítulo 22, no verso 63, começou dizendo o seguinte: os homens que prenderam Jesus zombavam dele e o feriram, vendando-lhe os olhos, e perguntaram: profetiza, quem te bateu? E blasfemando, diziam muitas outras coisas contra ele. Então imagina a cena. Os caras prenderam Jesus, pegaram Jesus, começaram a zombar dele e feriram ele. Outra tradução, a tradução Almeida Revista Atualizada,
diz que feriram no rosto. Era tapa na cara. E uma coisa interessante a gente pensar. Os caras que prenderam Jesus fizeram isso. Só que a gente viu na sexta passada como foi esse processo da prisão de Jesus. O que é que aconteceu? O que é que Jesus fez antes da prisão dele? Alguém lembra? O último ato de Jesus antes de ser preso. Bem, Jesus ia ser preso. Pedrão foi lá com a espada dele, cortou a orelha de Malco, um dos servos do sumo sacerdote que estava ali para prender Jesus. Jesus foi lá, colou a orelha do cara. Pedrão, faz isso não. Alivia aí o coração. Isso aí você vai encontrar no versículo 50. Dá uma olhada aí. Capítulo 22 de Lucas 50. Um deles golpeou o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus interveio dizendo, basta. E tocando a orelha do homem, o curou. Então a galera que foi prender Jesus viu isso. Só que a galera que prendeu Jesus não levou isso em consideração. E começaram a brincar de adivinha quem te bateu. Se não fosse suficiente, galera, Jesus aqui não tinha sido julgado. Logo, um homem que ainda não é julgado, não é digno de ser castigado. Não merece ser castigado. É injusto ser castigado. E aí a gente já começa a entender e a enxergar a perversão a partir daí. Ok? E aí, seguindo, gente, o que é que acontece em seguida? Dos versos 66 ao 71, a gente vai dar um enfoque especial agora. E aí, a grande ideia desses versos, do 66 ao 71, é o seguinte, é o julgamento para legitimar a morte. Essa é a ideia. O julgamento para legitimar a morte. É aquela coisa, por exemplo, vai ter um jogo comprado, você sabe qual é o resultado. No final, quem vai ganhar. Mas é importante ter o jogo para dizer, não, a gente ganhou. Foi a mesma perspectiva do julgamento de Jesus. Por quê? Porque quem iria julgar Jesus, quem iria ser o júri de Jesus, nesse primeiro momento aqui, seria a galera que já tinha decidido matá-lo. Dá uma olhada aí, capítulo 22, versículo 1. O que é que está dizendo? Estava próximo à festa dos pães sem fermentos, chamada Páscoa. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de matar Jesus, porque temiam o povo. Então os caras já decidiram matar Jesus. Sacerdote e escriba, fariseu, saduceu, eram os caras que compunham as autoridades de Israel, chamada Sinédrio. Tipo assim, a cúpula da religião e da nação era o Sinédrio. Então, o julgamento de Jesus, ele teve duas partes. Ele teve uma parte, digamos, do ponto de vista religioso. E teve uma parte do ponto de vista civil. Ok? Primeiro as autoridades religiosas, depois a questão civil. E aí, nesse primeiro momento, Jesus está com as autoridades religiosas, que eram compostas por 71. Né? Jesus foi preso na quinta noite. E aqui a gente já começa a entender a sexta pela manhã. E aí, nessa perspectiva, a gente vai entender que esse julgamento já está com carta marcada. E aí, é isso que Jesus vem tratar aqui. Então, a gente já leu o texto, mas é bom a gente dar uma olhadinha. Logo de manhã, versículo 66. Reuniu-se a assembleia dos líderes do povo, os principais sacerdotes e os escribas. E conduziram ao Sinédrio, onde lhe perguntaram, dize-nos, tu és o Cristo? Então você vê que a pergunta do Sinédrio, ela tem um tom religioso. Você é o Cristo? São duas perguntas que o Sinédrio fez. A primeira, se é o Cristo. A segunda, se é filho de Deus. A primeira, versículo 67, e a segunda, versículo 70. Só que do 67 ao 69, Jesus responde. E a resposta de Jesus, gente, é incrível. Olha a resposta de Jesus.
Versículo 67. E conduziram ao sinédrio, onde lhe disseram: dize-nos se tu és o Cristo. E aí Jesus responde da seguinte maneira: se eu disser, vocês não vão crer. Se eu perguntar alguma coisa a vocês, vocês também não vão me responder. Em outras palavras, o que é que Jesus está dizendo? Não importa o que eu diga. Vocês estão tão obstinados, tão teimosos, a fazer o que vocês querem, que ainda que eu fale com você, você não vai ouvir. Não sei se você percebe essa perspectiva. Mas o pecado, galera, quando a gente dá vazão a ele entra no nosso coração de um jeito, velho. E nos torna tão cego, tão surdo, que ainda que o próprio Deus fale com você, não vai adiantar de nada. Porque ainda que ele fale, você não vai querer ouvir. Ainda que ele lhe pergunte alguma coisa, você não vai querer responder. E aí é hora de olhar para o nosso coração. E dizer assim: velho, será que tem alguma coisa na minha vida que meu coração está tão duro, talvez uma mágoa, talvez uma atitude que eu estou fazendo que desagrada a Deus, que Deus nem fala mais, porque ainda que Ele fale, a gente não vai querer ouvir mesmo. Que Deus nos livre, galera, de ter um coração assim. Porque isso é o começo do fim. E é o que Jesus responde a eles. Mas ainda assim existe um contraste entre Jesus e Pedro. Pedro, na hora do vamos ver, na hora que ele sentiu, e a gente viu isso na sexta passada, que ele sentiu que corria um risco. Jesus tinha sido preso e ele foi lá ver qual era, só que o pessoal reconheceu que ele era da galera de Jesus. E disse: ah, você é da galera de Jesus, eu estou ligado, viu? E ele certamente pensou: bicho, se me descobrirem aqui, deu ruim para mim. O que estão fazendo com Jesus, vão fazer comigo. Vão me prender também. Não, não sou não, o que é isso? Jesus, gente, nunca nem vi. Inclusive, um dos evangelhos sinóticos, que realmente eu não lembro qual, diz que Pedro praguejou. Tipo assim: que Deus me castigue se eu conhecer Jesus. Algo dessa natureza. Jogou uma praga contra si mesmo. Só que Jesus Jesus é a verdade. E Jesus não abre mão da verdade. Não importa se ele está encurralado, como aqui, nesse caso aqui, ele estava. É até irônico entender Jesus encurralado, porque Jesus é Deus, né, gente? Só que ele se permitiu, ele se esvaziou. Como a gente leu aqui no comecinho, quem estava. E aí, no meio dessas pressões, olha aí o versículo 69. Olha o que Jesus diz. Depois de dizer: se eu disser, não crereis. Se eu perguntar, vocês não me respondereis. Mas a partir de agora, o Filho do Homem estará à direita do poder de Deus. Não sei se você tem ideia do que é que Jesus está dizendo aqui. Mas qual foi a pergunta que fizeram a Jesus? Você é o Cristo? Você é o enviado de Deus? Você é aquele que viria salvar o mundo? Você é o Filho de Deus? E Jesus, ele diz o seguinte: a partir de agora, o Filho do Homem vai sentar à direita do poder de Deus. Não sei se você está ligado, mas o Filho do Homem é um termo que a gente até já trabalhou aqui. É um termo messiânico. E ele dá uma olhada aí, livro de Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14. Diz assim, quando você está abrindo Daniel, eu vou lendo e aí rapidinho, se não conseguir abrir a nota para ler depois. Daniel falando: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem.
ele se dirigiu ao ancião e o fizeram chegar até ele. Então foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações, línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. O que é que Jesus diz? Perguntam, você é o Cristo? Pô, sou o Filho do Homem. Eu sou o Cristo, em outras palavras. E ainda mais, daqui para frente, o Filho do Homem vai estar à direita de Deus. Isso tem um peso incrível, galera. Porque se a gente precisa ler a Bíblia com imaginação, né? Daniel Caveira diz que a gente precisa ler a Bíblia como se fosse um gibi. Vamos imaginar que a gente estivesse lá, vendo essa cena. O que é que a gente ia ver? Um homem que veio de um lugar, de um jardim, onde ele dormia com 12 homens, num jardim, né? Ele dormia no Monte das Oliveiras, era a perspectiva, né? Onde foi preso ali. Antes de ser preso, ele tinha suado sangue. Então imagina a aparência de Jesus. Após ter suado, os caras já pegaram ele após ter suado sangue. E aí a turma ainda fez um festival de pancadaria com ele. No rosto. E aí um homem que estava sendo oprimido por todo mundo. O Sinédrio era composto por 71 pessoas. Não sei se todos os membros do Sinédrio estavam. Mas vamos pensar que faltou 21. Tem 50 homens. E ele vai e diz assim, olha, daqui para frente, vocês vão ver o Filho do Homem à direita do Deus Todo-Poderoso. À direita da majestade de Deus. Eu não sei o que é que isso comunica para você. Mas para mim comunica o seguinte. Que no meio de tanta injustiça, de tanta agressão, de tanta violência, no meio de inimigos terríveis, que querem a minha morte, e ainda que eu fale, não vai me ouvir. Os meus olhos precisam estar na direita de Deus Todo-Poderoso. Os meus olhos precisam estar no final da história. Porque se eu olhar para a história aqui e agora, certamente eu vou desistir. Se eu olhar para o final, para a história aqui e agora, da minha vida, da sua vida, o apóstolo Paulo ele vai dizer que se a nossa esperança compreende só os nossos dias na terra, nós somos os mais miseráveis dos homens. Só que no meio de tanta pressão, os olhos de Jesus estavam no céu. E é onde os nossos olhos precisam estar, para que a gente consiga suportar o que virá. E tenha certeza, galera, dias maus virão. Não é praga não, mas é real. Dá uma olhada aí, livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. E agora está sentado aonde, gente? À direita do trono de Deus. Portanto, concluindo, pense naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si, para que vocês não se cansem e não desanimem. Olhem para o final da história. Olhem para onde termina a fé de vocês. Que os seus olhos, em meio a situações desumanas, em meio a situações adversas, em meio a situações de morte, que seus olhos estejam focados na esperança do final. E aí, gente, isso
vai nos prevenir de tantas coisas. Isso vai nos vacinar de tantas coisas. Isso vai nos fazer não desanimar e ser fiel até o fim, galera. A exemplo de Jesus. Seguindo, turma. Vamos para a parte agora do julgamento civil de Jesus. Do versículo, já no capítulo 23. Do 23 ao 7. E aí a gente começa a ver uma coisa. Só terminando a outra parte, Jesus afirma que é o Filho de Deus, então a galera diz, então tá bom. Então, já que você está dizendo que é o Filho de Deus, então a gente não precisa nem de testemunha, você é culpado. Você está blasfemando, você está se colocando no lugar de Deus, e para a gente isso é um crime, então você vai ser punido por isso. Resumindo, essa é a ideia daquele bloco, quando Jesus estava sendo interrogado pelo Sinédrio, o julgamento religioso de Jesus. E agora entra o julgamento civil. Procuram a autoridade, procuram Pilatos, que era quem governava a região de Jerusalém. Detalhe, Jesus está em Jerusalém, ok? Jesus vem da Galileia e está em Jerusalém. E aí do verso 1, do 23, do verso 1 ao verso 7, é a primeira parte do julgamento civil de Jesus. Só que o tom das acusações mudam. O tom das perguntas e das colocações dos acusadores de Jesus mudam. Primeiro, é um tom do ponto de vista religioso. Você é o Cristo, você é o Filho de Deus. Só que eles sabiam que se eles chegassem nas autoridades civis, essa conversa não ia colar. E eles não podiam matar Jesus simplesmente. Eles queriam o aval civil, o aval do Estado. E o que é que eles fizeram? Eles foram para o governador, Pilatos, e aí já muda o tom de acusação. É uma tríplice acusações mentirosas. 3 acusações mentirosas. E olha só as acusações, versículo 2. E começaram a acusá-lo, dizendo, primeira acusação, achamos este homem perturbando a nossa nação. Verdade ou mentira, gente? Mentira, né? Jesus só veio na boa, na paz, tranquilidade, sem fundamento. Segunda coisa, proibindo de pagar impostos a César. O próprio Jesus pagou imposto. O próprio Jesus disse, olha, dá a Deus o que é de Deus e dá a César o que é de César. Não tem que pagar imposto a César? Paga imposto a César. Terceira acusação, dizendo que ele é o Cristo, um rei. Mentira ou verdade? Meia verdade, né? Por que meia verdade? Porque o tom dos caras é político aqui. Não é mais religioso. Religioso era lá atrás, aqui ele está dentro de uma autoridade. Então, quando eles acusam Jesus, eles estão acusando o seguinte, olha, gente, Jesus está por aí dizendo que ele é o Cristo e que ele é o rei. Mas não um rei do ponto de vista espiritual, que foi como Jesus se apresentou. Dizendo, olha, meu reino não é daqui. Mas um rei político. Um rei que concorresse com o Estado. E nesse ponto, é mentira. Ele está dizendo aí que é rei. E a coisa é tão séria, que depois de Jesus multiplicar o pão, a galera endoidou o cabeção. Falei, meu irmão, a gente precisa de um cara desse. Já pensou um cara desse no governo? Ia acabar a fome. Programa do governo federal, fome zero é fichinha. O que é que os caras fizeram? Os caras foram pegar Jesus na marra para coroá-lo rei. Rei político. E o que é que Jesus fez? Correu. Dá uma olhada nesse texto aí. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 15. Diz assim. Jesus ficou sabendo... Vou esperar vocês abrirem, hein? Tem misericórdia dos irmãos. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 15. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então se retirou outra vez, sozinho, para o monte. Jesus é rei? É inegável que Jesus é rei. É inegável a tal ponto que essa é a descrição sobre a cruz dele. E não é vontade humana, isso é providência divina. Jesus é rei a tal ponto que ele recebe uma coroa de espinhos, como zombaria. Jesus é rei a tal ponto que quando Pilatos vai investigar Jesus, coloca nele uma roupa de rei,
um manto de rei. Jesus é rei, é o rei ungido de Deus. É o rei inocente, que morreu por todos os culpados. E essa é a grande ideia de todos esses blocos. Mas Jesus não é um rei político, como o Sinédrio estava apresentando Jesus. Então, nesse ponto, 3 mentiras deslavadas sobre Jesus. Se mentiram contra Jesus, tenha certeza que, se você segue a Jesus, se aparecer alguma mentira aí sobre você, não estranhe, isso é uma coisa normal. Isso é obra dos filhos das trevas. Fica tranquilo, não se aperreia. Beleza? E aí, seguindo, gente, Pilatos pergunta a Jesus: tu és o rei dos judeus? E aí Jesus diz: é como dizes, é isso mesmo, eu sou o rei dos judeus. E aí, Pilatos ele vai dizer no versículo 4, não acho nenhuma culpa nesse homem. E aí a galera começa a instigar Jesus cada vez mais. Só que Pilatos ouve que Jesus é da Galileia. E aí manda Jesus para Herodes, que é o governador da Galileia. Detalhe, todo mundo está em Jerusalém por causa da festa da Páscoa. Então manda lá. Aí a segunda parte do julgamento civil de Jesus, Jesus diante de Herodes. E aí a gente entende um pouquinho sobre o silêncio de Deus, né, do versículo 8 a 12. Herodes fica muito feliz porque Jesus cai na mão dele. Há muito tempo ele tinha curiosidade de saber quem era Jesus. Herodes foi o mesmo que mandou matar João Batista. E aí ele começa a querer que Jesus faça algum sinal, querer usar Jesus como entretenimento. Inclusive, esse é um problema que a gente precisa repensar. Muita gente usando a igreja, Jesus, como entretenimento. E aí, faz um monte de perguntas a Jesus. Dá uma olhada aí no verso 8. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito contente, pois desejava há muito tempo ouvi-lo falar a seu respeito. Desejava há muito tempo vê-lo. Havia muito tempo que ouvia falar ao seu respeito e esperava vê-lo realizando algum milagre. Herodes lhe fez muitas perguntas, mas Jesus não respondeu palavra nenhuma. Jesus não falou nada. Quando Deus se cala, o silêncio de Deus. E aí aqui se cumpre a palavra que diz que ele foi como um cordeiro morto para o matadouro. No meio de tanto caos, a palavra continua se cumprindo. E aí, mais zombaria e desprezo, Herodes joga uma capa sobre Jesus, uma capa real, certamente cara. E tanto que os guardas, quando vão crucificar Jesus, sorteiam aquela roupa, certamente pelo valor que ela tinha. E mais uma forma de zombaria contra Jesus, né? Pilatos trata Herodes com respeito. Herodes trata Jesus com desrespeito e profunda zombaria. E aí eles voltam para Pilatos. Não se perde não, são 3 fases do julgamento civil. Pilatos, Herodes, Pilatos de novo. Pilatos, governador de Jerusalém. Herodes, governador da Galileia, de onde Jesus veio. Pilatos de novo, para finalizar a parada. Então o que é que acontece? Do versículo 13 até o finalzinho do 25, já o nosso último bloco, Pilatos ele convoca uma assembleia pública. Porque no princípio a galera vai levar Jesus a Pilatos, mas só o Sinédrio, só aqueles caras ali, carta marcada. E aí, possivelmente, Pilatos não querendo condenar Jesus, a gente vê que há um esforço de Pilatos em não condenar Jesus, ele não vê crime nenhum em Jesus, e aí ele convoca o povo todo. Dá uma olhada aí. Versículo 13, diz assim: Pilatos convocou os principais sacerdotes, as autoridades, Sinédrio, né? E o povo. Então convocou a geralzona. E aí lhe disse, né? Faz um discurso lá e dizendo no versículo 14, não achei culpa nenhuma nele. Só que os caras começam a pressioná-lo. E uma coisa que o texto deixa muito claro, gente, é a postura de Jesus quanto inocente. Por 3 vezes se repete essa expressão, ele não tem culpa nenhuma. É como um julgamento que o juiz está dizendo, aquele que queria julgar, no caso o governador, dizendo não tem culpa de nada. Dá uma olhada, versículo 4 do capítulo 23, Pilatos diz:
não acho nele culpa nenhuma. Versículo 14, Pilatos, mais uma vez, dizendo, não achei nele culpa nenhuma. Versículo 22, dizendo assim, que mal ele fez, não achei nele nenhuma culpa digna de morte. Mensagem do texto, já começa a aparecer para a gente uma coisa, que Jesus é o Rei de Deus, inocente. A gente chegou à metade da nossa grande ideia do resumão dessa noite. Jesus é o Rei de Deus, inocente. Agora também há um contraste, porque pelaquela fé, a tradição daquele tempo, que era o período da festa da Páscoa, era que libertassem um dos presos, um dos condenados à morte. E aí, sabendo disso, Pilatos faz um esforço para tentar soltar Jesus. Por 3 vezes Pilatos não fez nada, não é digno de morte, não, é inocente. Só que a galera levanta, não, solta Barrabás. E o texto enfatiza para a gente 2 vezes que tipo de crime, quem era Barrabás. E olha só, dá uma olhada aí, gente. Olha o contraste. Versículo 19, olha o que é que diz. Barrabás havia sido preso por causa de uma rebelião na cidade e por homicídio. Era culpado. Olha o versículo 25. E soltou-lhe o que havia sido... e soltou o que... aquele que eles havia... estou ficando velho mesmo. E soltou aquele que eles haviam pedido e que havia sido preso por causa de rebelião e homicídio. Repetição. Barrabás, um rebelde assassino. E isso aí, gente, tem um profundo senso tipológico. O que é isso, tipológico? A gente já falou aqui algumas vezes sobre isso. É a ideia que esse acontecimento físico, ele representava algo maior. Algo além disso. Algo mais profundo do que isso. Ele tinha uma representatividade que vai além do que os olhos podem ver. E uma das coisas interessantes demais da gente pensar é o seguinte: que o pessoal pede que Barrabás seja solto. Barrabás. E a gente começa a perceber que a morte de Jesus salva um culpado, condenado. Concorda? A morte do Rei inocente de Deus salva os culpados, que até então estavam condenados. A morte de Jesus, o Rei de Deus, o Rei escolhido por Deus na ideia do Messias, salvou a mim e a você, que estávamos condenados por causa do nosso pecado. Tudo bem que a salvação que a gente está pensando aqui em relação a Barrabás foi salvação da morte naquele momento. O texto não diz que Barrabás se converteu e que foi para o céu, não. Mas isso está tratando de uma tipologia e você vai concordar comigo que porque Jesus foi condenado e morto, Barrabás foi livre da morte naquele momento. Nosso lugar. A morte do Rei inocente de Deus salva os pecadores culpados que estavam condenados. Mas não é só isso, gente. Existe uma ação do povo em rejeitar Jesus. E essa decisão de rejeitar Jesus era aquela coisa, né? Por exemplo, essas eleições da gente, ainda bem que acabou. Mas, por exemplo, muita gente votou, não foi porque gostava do candidato X ou do candidato Y, mas foi porque não gostava de um. Não, porque eu não gosto de um, eu sou obrigado a votar no outro. E assim, por aí vai. Foi a mesma coisa aí, galera. Como os caras não queriam de jeito nenhum que Jesus fosse solto, só sobrou uma opção: um rebelde assassino.
Lembra que eu falei sobre um profundo senso tipológico? Lembra que eu falei de algo mais profundo do que os olhos podem ver? Na nossa vida, galera, quando a gente não escolhe Jesus, só nos resta ficar do lado de um rebelde assassino. E você sabe quem é. Aquele que vem para roubar, matar e destruir. Aquele que se rebelou contra Deus. O diabo. Rebelde assassino. Irmãos, a gente precisa entender isso. Que todo passo que a gente dá, contrário à vontade de Deus, toda vez que nós não escolhemos Jesus, só nos resta um rebelde assassino. Inclusive, eu até separei um dos textos sobre ele. Isaías 14, 12 a 15, diz assim: Caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fosse lançado por terra. Tu que debilitavas as nações, e dizia no teu coração: eu subirei o céu acima das estrelas de Deus. Eu me exaltarei no meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Da banda dos lados norte subirei acima das alturas, das altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, levado serás ao inferno, mais profundo abismo. Está falando da rebelião de Satanás, que quis subir acima de Deus ou ser igual a Deus. O que é que a gente vai fazer com tudo que a gente viu essa noite? 3 coisas você pode fazer. Primeira coisa, reconhecer sua culpa e aceitar a morte do rei inocente no seu lugar. Primeira coisa que você pode fazer, reconhecer que você é culpado. E não só culpado, que a culpa do seu pecado condena você à morte. E não somente a morte física, mas a morte espiritual. E aceitar o gracioso presente de Deus, que foi o rei inocente de Deus, o rei inocente dele, que morreu no lugar dos culpados e condenados, no qual eu sou o primeiro. Segunda coisa que você pode fazer, escolher o rei de Deus e se submeter ao seu reinado, senão só lhe restará o rebelde assassino. Toda vez que você não se submete ao reinado de Jesus, só lhe resta ficar do lado daquele que é rebelde contra Deus e assassino. O diabo que vem para roubar, matar e destruir. E não tem meio termo, gente. Por fim, terceira e última coisa que você pode fazer. Em meio às pressões, perseguições, provações, injustiça, você precisa manter os seus olhos na recompensa que lhe espera, que é o céu. Se você um dia aceitou o reinado de Jesus na sua vida, se você é dele, saiba de uma coisa, vai ter a hora que o bicho vai pegar para o seu lado. Pegou para o mestre, não vai pegar para mim? Vai. Mas mantenha os teus olhos onde manteve os olhos, onde os olhos de Jesus esteve. Na recompensa, no céu, no final da história. Queria que a gente orasse, mas que você, independente de você já ter aceitado Jesus ou não, você não saísse daqui sem tomar uma decisão. Uma decisão de permitir, de entender que você é culpado, mas que o rei inocente morreu no seu lugar. De entender que toda vez que você diz não ao rei Jesus, você está dizendo sim ao diabo, que é rebelde e assassino
desde a fundação do mundo. E quando tudo estiver horrível ao seu redor, não olhar para as circunstâncias, mas olhar para a recompensa. Fecha teus olhos, vamos orar. Ó Deus, obrigado pela tua palavra, Deus. Ela é um tesouro incalculável. Ó Deus, nos rendemos diante de ti, do teu reinado. Queremos ser teus súditos. Queremos entender que o Senhor, Rei da Glória, o Rei inocente de Deus, o Messias, venceu, foi esmagado, crucificado, acusado injustamente, foi submetido a um júri, a um julgamento injusto. Mas tudo isso foi por causa da minha morte. Tudo isso foi por causa do meu pecado. Tudo isso foi por causa da minha culpa que o Senhor sofreu. Te pedimos, Senhor, enche o nosso coração de esperança. Enche o nosso coração da certeza que além de toda a aflição, tribulação, dor, sofrimento que a gente passa aqui, podemos colocar os nossos olhos naquele que não muda e naquele que nos prometeu nos receber em sua glória com as seguintes palavras: servo bom e fiel. Nos ajuda a olhar para ti sempre, para sermos fiéis, ó Deus. Nos ajuda, Senhor, a não abrir mão do Senhor, não importando qual seja a circunstância. A não negar a nossa fé. A ser ousado para testemunhar do Senhor, ainda que zombem de nós. Ainda que nos chamem de louco, de alienado, ainda que não queiram nos ouvir. Nos ajuda, Senhor, por meio da tua graça, do teu Espírito, a nos submetermos ao teu reinado. Não deixa, Senhor, a gente ficar do lado do inimigo, Senhor, do rebelde assassino. Nos faz confiar no Senhor de todo o coração. Nos faz também entender a nossa culpa e aonde os nossos pecados nos levaria se o Senhor não tivesse morrido por nós. Causa, Espírito Santo, eu te peço, no nome de Jesus, causa convencimento no nosso coração, ó Deus, do pecado, da justiça e do juízo. Traz em nós transformação, traz em nós vida. Não deixa que o nosso coração se endureça com o pecado, a ponto de não ouvirmos ainda que o Senhor fale. Misericórdia, Senhor. Que a gente possa sair daqui arrependido. Perdão, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.